Já estamos de volta com Hora Geral. Estamos conversando no programa de hoje com o reverendo Milton Ribeiro, da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração. Reverendo, tem um aspecto que eu quero conversar com o senhor, até porque não tem como a gente esconder a importância da religião e da igreja também nas ações políticas, né? E nós vivemos numa região, nós estávamos conversando, inclusive, antes do programa, eu não sei se o termo esse é correto, me corrija, por favor. Quantos presbitérios que o senhor comanda, essa é a palavra correta? Não, na verdade, a Igreja Presbiteriana é uma igreja conciliar. O que significa isso? Que nós não temos um líder, uma pessoa, são várias pessoas, formam um colegiado. Todo o sistema de governo presbiteriano não se foca numa pessoa em particular. Então, nós não temos um papa, não temos um bispo, não temos um cardeal, nós temos pessoas que são eleitas pelo voto. Sim. E eleitas, elas lideram durante um mandato uma região. Então, durante alguns anos, estou comandando aqui a região de Santos como presidente do presbitério, um mandato. Tá, ou seja, o senhor como presidente do presbitério é de Santos. Sim. Ponto. E das outras regiões? Nas outras regiões existem outros presidentes e eu também, aí acima do presbitério, tem o que nós chamamos na Igreja Presbiteriana de sínodo. Eu, durante alguns anos, eu fui presidente, hoje eu sou vice-presidente, e aí nós temos até a região da fronteira ali com o Paraná, Cajati, nós temos perto de 30, 32 igrejas presbiterianas aqui na nossa região. Por que o aspecto da igreja presbiteriana, no meu entendimento, é um aspecto de uma igreja um pouco mais conservadora, um pouco mais de estudo, se comparado com um apelo popular de outras igrejas, principalmente as evangélicas? E eu queria até que o senhor explicasse, eu posso ter um entendimento, mas hoje o entrevistado é o reverendo Milton Ribeiro. Por favor. Na verdade, a Igreja Presbiteriana é uma igreja que nós recebemos a igreja em 1859, quando um missionário norte-americano, Simonton, chegou ao Brasil. Então, 1859, Brasil Império. Então, ali em 62, foi fundada a primeira igreja no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Igreja Presbiteriana do Rio, ali perto da Praça Tiradentes, ali perto do prédio da Petrobras, do BNDES, um templo muito bonito que nós temos ali. Bom, a igreja, ela tem como ideia, como foco, que você tem que instruir as pessoas para que elas, por elas mesmas, possam descobrir na Bíblia se aquilo que o líder está falando corresponde ao ensino bíblico. Então, ao lado de cada igreja, havia uma escola. E ao lado também da escola, algumas igrejas que tinham condição, nós colocávamos um hospital. Então, hoje nós temos em torno de 3 hospitais relativamente grandes no Brasil. O maior de todos, se não me engano, é em Rio Verde, que é um grande hospital presbiteriano. São 3. No Rio tem algum ou não? No Rio, não lembro. Tinha em Anápolis, sim. Eu sei que tinha um, eu não lembro o outro qual é. Mas... E temos várias escolas, mas a grande universidade nossa é a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que foi fundada em 1870 pelo Chamberlain, que é o outro missionário. Então, a nossa igreja, Douglas, só complementando, ela tem um interesse muito grande de dar ao líder condição mínima dele analisar o texto bíblico e poder falar alguma coisa que não seja só coisas que vêm do seu coração, ou da sua mente, ou da sua imaginação, mas aquilo que a Bíblia diz. Então, para ser um pastor presbiteriano, você tem que estudar no mínimo 5 anos. Tempo integral, eu estudei tempo integral, morei durante 5 anos em Campinas, e ali eu morava, estudava, me alimentava num seminário interno. E ali eu estudei durante esse período para depois me tornar um pastor presbiteriano. É lógico que não tem como a gente deixar de lado uma discussão do crescimento da igreja evangélica se comparado à igreja católica.
E no meu entendimento, nós estamos num programa, o telespectador pode fazer pergunta, o reverendo também fica à vontade. Eu acredito que o fato da Igreja Católica ter um comportamento muito uniforme na apresentação das missas, isso faz com que não houvesse uma mudança na linguagem, diferentemente do avanço das igrejas evangélicas. Só que quando a gente fala em igrejas evangélicas, é aí que eu quero que o reverendo explique, existem várias denominações, ou seja, que é a igreja evangélica que é protestante, que é presbiteriana, que é da renovação, né? Até a própria igreja católica carismática acaba tendo um pouco desse avanço das igrejas evangélicas, né? Como a maioria fala e dá até o nome de ser crente, né? Nesse caso, o senhor acredita que a população, que o brasileiro consegue encontrar nessas igrejas não só um momento de reflexão, mas de recuperação e talvez de um sentimento maior de religiosidade para que haja uma transformação na sua postura junto com a sua família e a sociedade? Geralmente, Douglas, nós ficamos muito parecidos com o Deus que a gente acredita. Então, se você tem um Deus vingativo e mau, você vai replicar isso na sua vida. E a gente vê alguns extremistas fazendo isso. É o olho por olho, é a lei da Sharia, falo especificamente o que a gente tem visto aí no nosso Oriente. Então, ali é tudo por morte, são os infiéis, tem que morrer e tal. Então, essa relação do fiel com o Deus que ele crê, reflete na vida prática dele, né? Então, claro que a religião, ela influi na conduta, na ética. Você olha para a vida de Jesus, e aí ele é o nosso exemplo, né? Se for olhar para homens, né, eu falo na igreja, se for olhar para mim, eu muitas vezes sou pecador que sou, cometo atos errados e algumas reações erradas, e não posso ser eu o padrão, mas Jesus é o padrão. Então, se a gente tem olhar para Jesus, a maneira como ele tratava as pessoas, o rico, o pobre, o doente, esse é o nosso padrão. Então, ele é o nosso padrão. Então, é por aí que vai. E essas várias denominações, o que me preocupa é a utilização do sentimento religioso das pessoas, que o brasileiro, em termos gerais, é um povo místico, que crê mesmo e tal, mas o uso do sentimento religioso para auferir vantagem econômica de algumas lideranças, isso para mim é totalmente abominável. Abominável. Eu acho que os pastores que vêm se enriquecendo à custa das ovelhas, e a Bíblia fala sobre isso, que usam a lã e comem a gordura das ovelhas e não tratam as ovelhas, isso um dia Deus vai pedir contas. O senhor tocou num assunto que eu não quero polemizar, porque nós estamos num momento mais de reflexão, mas uma outra preocupação é que quando nós não temos o verdadeiro conhecimento da palavra, nós acabamos não reproduzindo corretamente quando estamos fora da igreja. Por exemplo, eu tenho o hábito de cumprimentar algumas pessoas como tudo bem, meu irmão, ou a paz. É natural, tanto dentro da igreja, estou dando um relato, como fora da igreja. E observo que algumas pessoas ou alguns irmãos, por não estarem na igreja, elas não devolvem a paz. Opa, tudo bem? Não sei, parece que tem um receio. Por que as pessoas, às vezes, têm uma postura dentro da igreja e fora da igreja ela tem uma outra postura? Será que ela não teve a compreensão da palavra que foi ministrada, reverendo? Ou um pouco de vergonha de falar, tá vendo, ó, é crente? Será que é isso, aos olhos do mundo? Na verdade, Jesus falou um dia assim, direto para mim e para você. Quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele quando estiver diante do meu Pai. Mas quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai Celestial. Então, eu acho que é uma questão muito subjetiva, né? Sim, não gostaria de entrar, né? Mas aí cabe a cada um refletir e realmente não adianta ser uma coisa dentro da igreja
e outra coisa totalmente diferente da igreja. Esse é o maior problema que a gente tem para ir numa determinada igreja, ou falar de igreja, já que nós estamos falando. Porque, às vezes, a pessoa lá dentro, ela age de uma forma, quando sai aqui fora, ela age totalmente diferente, totalmente, contrariamente àquilo que ela professa ali dentro daquelas quatro paredes. Então, isso, para mim, é preocupante. Agora, reverendo, existe algum trabalho que a Igreja Presbiteriana faz junto à comunidade, ou seja, de sair do seu espaço para evangelizar, para conversar com a população, não no intuito, pelo pouco que eu entendo da Igreja Presbiteriana, e é muito pouco, mas não no intuito de divulgar a igreja, mas sim de estar próximo da população e talvez, por que não, estender a mão por uma oração, por uma ajuda e para que essa pessoa tenha a religiosidade dela aflorada e não só se sinta só. Na verdade, existe uma ordem, a última ordem de Cristo, antes dele ser assunto aos céus, ele subir aos céus, foi o seguinte: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então, a igreja, ela tem que pregar. Nós podemos pregar de duas maneiras, pela palavra e pela vida. O maior sermão é aquele que é vivido, porque eu aprendi no quartel, ou seja, aqui no BC, o seguinte, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, eu creio muito nessa máxima, que não adianta eu sair e ficar falando, discutindo opiniões teológicas e tal. Esse não é a questão. A questão é você compartilhar. Você tem uma vida bonita, uma vida equilibrada, não é propriamente você andar com o carro novo, morar na cobertura, isso não tem nada a ver, tem muito traficante que mora muito melhor que todos nós juntos aqui. Isso não significa bênção de Deus, mas você ter uma vida bonita, que as pessoas possam olhar, ele tem uma vida equilibrada, tem uma família equilibrada, alguma coisa diferente existe. E aí ela vai procurar saber qual que é essa orientação, essa... O segredo. Exatamente. É por aí. E a gente compartilhar, falar de Jesus Cristo, né? Nós cremos, a igreja reformada ou presbiteriana, a gente crê numa doutrina que ela é muito discutida, até mesmo no meio evangélico, que é a questão da eleição, da predestinação. Nós acreditamos que Deus é Ele que nos escolhe e não nós que o escolhemos. E isso vai gerar uma praxis diferente na nossa vida, entende? Na maneira como a gente se relaciona com a mensagem do Evangelho. Domingo agora, de manhã, os adolescentes e jovens da igreja vão distribuir dia na 21. praia, agora dia 21, vão distribuir cada dia de Natal, que é um devocionário dos 30 dias de dezembro, gratuitamente para as pessoas ali na faixa do Gonzaga. Quem estiver nos vendo talvez vai presenciar esse evento. Por quê? Nós queremos compartilhar em termos escritos o que nos afetou, o que mudou a nossa vida. Pastor, tem que chamar o intervalo comercial, mas rapidamente dá para a gente fechar esse bloco com outro tema. A palavra, a fala sobre apostasia, me corrija, porque o senhor que é o teólogo, eu não consigo ver na Bíblia a palavra igreja, porque Jesus ele caminhava, ele evangelizava. Será que o papel que Jesus teve não está sendo respeitado com relação à evangelização das igrejas em tentar ajudar mais a própria sociedade, que nós falávamos no bloco anterior? Me preocupa quanto cidadão, e acredito que o senhor também, o momento que nós estamos vivendo. Recentemente, um rapaz de Mogi chegou com uma machadinha e simplesmente decapitou algumas pessoas. E aí o delegado falou, poxa, e agora? O que eu vou fazer com você? Aí eu mereço também ser decapitado. Há uma banalização da vida. Lógico, nós não teríamos um país 100% que as pessoas respeitassem, mas eu não estou vendo o respeito com a própria vida, que dirá com o próximo. É verdade.
Na verdade, a questão da igreja, se a gente se reportar apenas a um prédio ou uma denominação... Ou uma edificação. Aí está equivocada. A palavra igreja vem do grego, composta de duas palavras. Uma preposição grega, ek, e a outro verbo que é chamar. Ekklesia, chamados para fora. Na verdade, a ideia de igreja é um grupo que é chamado para fora de uma comunidade que pensa de uma maneira igual, e ele é chamado para fora para fazer um novo grupo, e um grupo diferente, com novos pensamentos, novas práticas. Isso significa igreja. E Jesus é o noivo da igreja, a igreja é a noiva. Excelente. Rápido intervalo, na sequência vamos conversar mais um pouco com o reverendo Milton Ribeiro. Ele vai falar da programação da igreja Jardim de Oração, vai falar onde que está situada essa igreja, o que vai acontecer durante essa semana de Natal e também se vai ter alguma comemoração, algum culto especial no Ano Novo, né? Tudo isso depois do intervalo, eu volto já com o Hora Geral.